Olá pessoal, tudo bem? Já estamos ao vivo com você para mais uma aula. Nós estaremos falando sobre evangelhos. Vamos estar falando sobre o Evangelho Mundial. Evangelho Mundial é a nossa temática da nossa aula hoje, só falando aqui aos nossos alunos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? Que nós estamos passando todas as atividades para os alunos e aqui é uma aula extra, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas e para você poder estar compartilhando. Então nós vamos estar falando hoje, tá bom? São 30 minutos, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vamos estar falando neste livro aqui, Evangelhos. Só lembrando, pessoal, quero dar uma dica aqui para você, tá bom? Olha, use máscaras. Olha, use a sua máscara. Aqui. Isto. Não estou utilizando agora, viu, pessoal? Só um detalhe aí. Não estou utilizando a máscara agora, devido à questão estar aqui em casa, na sala, aqui de atendimento do Instituto Vida, e nós estamos aqui sem máscara, então use sempre o gel. Quero dar uma dica aqui sobre a questão do uso do gel. Pessoal, é esse o formato aqui, e você pode usar aqui no braço, até essa parte aqui do braço para cá, tá bom? Questão do gel, usando a máscara. E não esqueça de estar sempre lavando as suas mãos com água e sabão, pelo menos 20 segundos, nesse formato aqui, ó, pelo menos 20 segundos em cada mão. É uma dica para você não contrair aí o Covid-19, o coronavírus, esta pandemia que está calando muitas pessoas nesse meio social, cultural, todas as classes, e está virando aí um sistema político, e nós temos que ter todos os cuidados, tá bom? Então, pessoal, é isto, nós já estamos com você ao vivo, nossa aula hoje sobre o Evangelho Mundial. Nós vamos começar a nossa aula agora, nesse exato momento com você. O fundo musical mais baixo e vamos iniciar a nossa aula com você na página de número 89. Olha, página de número 89 do nosso livro Evangelhos. Vou falar aqui, como falei no prefácio da nossa aula. Olha, não esqueça, só baixar aqui um pouquinho a gravidade, isso. Não esqueça que as nossas aulas são para tirarem dúvidas, as nossas aulas aqui, e para trazer um conteúdo propriamente dito, porque nós estamos passando o material, que são os livros para os alunos. Vamos estar, após esta aula, já passando as avaliações, os trabalhos. Você lê em casa, estuda e vai dar tudo certo, tá bom? E faz as avaliações e nós vamos concluir os nossos cursos. Você que está estudando neste ano, também fazendo presencial e ao vivo. Só agradecer todos os nossos alunos, nossos internautas, que estão sempre aí na escuta da nossa programação e sempre ouvindo e assistindo às nossas aulas. Isso, então vamos lá, na página de número 89, quero agradecer aqui a Deus pela vida do meu amigo José Gomes, que sempre está aí acompanhando as nossas lives, os nossos estudos bíblicos. José Gomes, que é da cidade de Rio Maria, estado do Pará, uma pessoa que a gente admira muito. Trabalhamos juntos quando estávamos no Conselho Tutelar, ele que sempre foi uma pessoa que trazia grandes orientações, e a sua experiência valia a pena e vale a pena ouvir. Valia a pena quando estávamos no conselho, e vale a pena ouvir porque temos uma amizade. Valeu, José Gomes! Olha só, na página 89 do nosso livro, aqui nós vamos falar sobre o Evangelho Mundial. Olha, nós vamos observar aqui sobre alguns aspectos sobre a questão dos evangelistas. Nós temos diversas aulas nesta matéria sobre evangelhos. Você pode entrar agora no canal do YouTube, Pastor Divino Silva,
e aproveite e se inscreva em nosso canal, Pastor Divino Silva Instituto Vida. E não esqueça de você clicar lá no sininho, tá bom? Para você não perder nenhuma das nossas notificações, e compartilhe o link desta aula e diversas aulas, estudos bíblicos, notícias. E a partir da próxima semana nós vamos ter o giro de notícias do Instituto Vida, do estado do Pará, outros estados e do Brasil e do mundo. Próxima semana aqui no canal do YouTube, giro de notícias do Instituto Vida e do Proevida, que é o programa educacional de vida. Vamos lá. Evangelhos, nós já definimos o termo que vem da questão boa nova, que refere-se à salvação. Está ligada também à questão da matéria teológica da soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. Então é muito simples entendermos o Evangelho. Lá em Isaías nós vamos observar as profecias se referindo ao Messias, se referindo a Jesus. E quando nós vamos compreender, nós vamos citar daqui a pouquinho, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, que vai trazer aí a narrativa sobre o Filho do Homem. E hoje nós vamos argumentar sobre a questão do Evangelho mundial nas escritas ou biografia de Lucas. Lembrando que nós temos 4 evangelistas. Nós temos Mateus, que descreve Jesus como o rei, Marcos, que descreve Jesus como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Então tem as suas narrativas. Lembrando que desses 4 evangelistas, todos são biografias, nós chamamos de livro devido à agrupação, mas são na verdade biografias. E você vai observar também algo interessante nessa questão do Evangelho de Lucas, é que todas as narrativas que inicia ali a questão da genealogia de Jesus, assim como Mateus, traz aí a clareza a respeito do Messias de Jesus, passando pela tribo de Davi, sendo da tribo de Davi, mas tem duas linhagens. Uma primeira linhagem é a de José, que passa de Jeconias a José. E nós temos uma outra linhagem que entra a questão da Maria. A Maria, aquela noiva de José, a mãe de Jesus, tá? Aí depois nós vamos observar essa linhagem que vai de Natã a Davi. Também Jeconias vem de Jeconias, José, Davi. Aí nós temos a outra que vem, que está interligadas, que vem aí de Natã, aí vem Maria e Davi. Lembrando que a genealogia em toda a história se referia ao personagem, o sexo masculino, era o homem que era contado nestas questões de genealogia. Algumas vezes você vê a genealogia citando algumas mulheres, porque fizeram parte do perfil histórico do personagem, é por isso que é citada. Mas você vai entender isso melhor lendo aí Lucas e lendo também o Evangelho Mateus. Então vamos lá, Evangelho mundial. Primeiro, vamos observar a parte histórica. Nós falamos um pouco isto na aula sobre história da igreja, lendo também a história dos hebreus, lendo também todo o Pentateuco. Nós vamos ter uma compreensão de algo importante. Deixa eu só clicar aqui, deixa eu retornar aqui, cliquei muito forte. Aí nós vamos observar o quê? Que os judeus odiavam os gentios. Vocês sabiam que os judeus odiavam os gentios? Por quê? Uma pergunta que eu faço para você agora, diretamente aqui das redes sociais, ao vivo. Nossas aulas não tem corte, não tem edição, é ao vivo com você. E os judeus odiavam os gentios por causa do modo como foram tratados na época do cativeiro lá na Babilônia. Às vezes a gente não compreende porque alguns discípulos, por exemplo, Pedro, teve a dificuldade de entender sobre essa questão quando Jesus se referia aos gentios mais tarde como plano de salvação.
Isso mais tarde, depois da morte e ressurreição, depois quando Jesus se apresenta aos discípulos, Jesus começa a mostrar para Pedro, Pedro tendo uma visão sobre animais que para os judeus eram considerados impuros ou imundos, e Jesus, o personagem que apresentava em sonhos ou na visão de Pedro, falava mata e come, e ele jamais vou matar e comer um animal impuro deste imundo, mas na verdade já era aí o pensamento, a ideia a respeito dessa questão dos gentios. Você vai observar também quando uma mulher se aproxima de Jesus clamando, e o discípulo sempre indagava e falava, olha, ele não vai te ouvir, te aquieta, fica na sua, esse tipo de expressões. Eu estou falando uma linguagem popular, é claro, não no original textual. Então você vai observar e você vai entender que os discípulos tinham dificuldade, não vai te ouvir. Jesus chegou a dizer para uma mulher, dizendo, olha, eu não posso pegar os pães dos senhores, se referindo ao povo judeu, e lançar aos cachorrinhos, se referindo aos gentios. Mas a mulher, ela compreende todo esse evangelho mundial, que deveria ser o evangelho mundial, e fala assim, olha, eu sei que os cães comem das migalhas que caem da mesa dos senhores, e o senhor não pode pegar os pães dos senhores e lançar a esses cachorrinhos, porque até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Ou então você vai observar que havia esse ponto extraordinário sobre essa questão do evangelho mundial. Então, quando foram levados cativos para a Babilônia, ou então os gentios exploravam de certa maneira, de certa forma, e olha que eu não estou falando dos samaritanos, não estou falando dos samaritanos. Os samaritanos, ele tinha uma classe um pouco diferente dos gentios, apesar que alguns judeus consideravam também os samaritanos como gentios, alguns judeus, tá bom? Mas isso não está nessa classe histórica dos judeus. Olhavam-nos com desprezo, consideravam-nos imundos, inimigos de Deus e do seu povo. Era assim que os judeus estavam vendo a questão dos gentios. Eles estavam vendo em que aspecto? Primeiro, por que eles nos humilharam tanto? Na questão, na época ali da Babilônia, todo aquele império, toda aquela pobreza que o povo de Deus passava, mas a pobreza era mais um olhar físico, porque no olhar espiritual, Deus vinha providenciando todas as coisas. Deus providenciava todas as coisas. Então observa aqui que nós vamos ter o aspecto nessa questão da centralidade textual sobre o evangelho mundial. Depois Lucas, aqui no evangelho de Lucas, ele vai descrever derrubando essas barreiras entre judeus e gentios, entre judeus e gentios. Aí ele começa a apresentar também o arrependimento e a fé como a única condição de entrada no reino celestial. Então, todas as barreiras entre judeus e gentios iniciou o ponto crucial dessa inimizade, era a questão por causa do cativeiro que havia na Babilônia, e os judeus realmente foram humilhados, tidos como escravos. Não tinha como uma nação, não tinha como era uma nação, era escravos. Então, quando Jesus surge com essa pregação do reino, então nós falamos ontem uma aula aqui sobre a questão da geografia. Nós falamos sobre o reino animal, mineral, vegetal, nós falamos sobre as potências, nós falamos sobre a geografia econômica. Então, os discípulos, quando eles estavam ouvindo a Jesus, o primeiro pensamento deles era um evangelho mais voltado para esse termo de nação. Por que se tornou uma nação o povo de Deus? Quando Deus deu a Moisés uma lei. A única regra que torna uma comunidade, ou uma tribo, ou um povo
uma nação são leis, são legislações. É por isso que o Brasil tem a Constituinte, a Constituição Federal de 1988. É por isso que nós somos chamados aí de nação. Aí o Evangelho Mundial, daqui 5 segundos, só tomar uma água. Vamos lá, pessoal. Então, tinha uma condição aqui, o arrependimento e a fé com a única condição de entrada no reino celestial. Era isso que os judeus estavam propagando. E foi isso que Jesus estava propagando. Foi isso exatamente que João Batista propagou, ou seja, pregou, anunciou, divulgou, trouxe a clareza. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então tinha todo esse ponto aí importante. E que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Todas as nações. Quando você vai pegar o evangelho aqui de Lucas, quando você vai observar o plano para tirar a vida de Jesus, que é o capítulo 22, os discípulos preparam totalmente a Páscoa, o cenário estava preparado. Depois você vai ver a última Páscoa, a última ceia. Quando você vai observar lá nos últimos capítulos, quando Jesus ele começa então a trazer uma interpretação aos discípulos, no capítulo 24, quando ele fala sobre esta questão da evangelização de uma forma mais clara, mais objetiva, os discípulos passam então a compreender, lá no versículo de número 44, desse mesmo capítulo, do último capítulo, que é o capítulo 24 de Lucas, nós vamos observar. A seguir Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse aqui, ele fala assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Quando Jesus fala a respeito aí das profecias, dos salmos e do que foi dito através de Moisés, ou por intermédio de Moisés, ou por Moisés, aí que começa a abrir o entendimento deles sobre essa questão do evangelho mundial. O evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente uma ligação a mais no mundo. O evangelho não é mais uma religião que as pessoas pensam. O evangelho, ele é cristianismo puro. O evangelho, ele é doutrinário. O evangelho, ele é conforto. O evangelho é salvação. O evangelho é persuadir, que vem desse termo evangelização. Ou seja, persuadir algo, ou persuadir alguém, trazer para cá. O evangelho, ele está ligado também à questão de acertar o alvo. Está no alvo. Aí, fora disto, não é evangelho. Porque fora disto, então é errar o alvo, é estar fora do plano, é não aceitar o plano. O evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente uma ligação a mais no mundo. Ele é a verdade viva de Deus, trazendo todo o esclarecimento dos salmos, de todas as leis, mandamentos, ordenanças, costumes, culturas, religiões e qualquer outro sentido. O evangelho, ele é a clareza. Então, quando você está lendo o evangelho de Lucas, você vai estar entendendo na perspectiva humana de um personagem. Fala o personagem como literatura, como escritura, como livro, como matéria, mas Jesus. Então ele traz essas especificações. Ele é a verdade viva de Deus, trazendo aí o evangelho, a salvação para todas as nações e todas as classes. Aqui é que está um diferencial enorme
na questão dos evangelistas. Lucas, ele traz uma emoção tão direcionada em relação a Jesus, em relação a esse princípio da interpretação, que ele fala de um evangelho mundial pregado, ou que seja pregado a todas as nações. Quando você vai ler o capítulo 15 de Lucas, você vai observar que é um capítulo de algo que fora perdido. Vai falar da ovelha, da dracma, o filho pródigo. Você vai observar o capítulo 19 de Lucas, a clareza do evangelho mundial. Porque quando as pessoas se convertiam, os discípulos queriam classificar, queriam trazer classes. O que é trazer classes? Não, somente os judeus. Somente para os judeus. Agora, havia um entendimento nessa questão histórica do judaísmo que é assim, que acreditavam, mas primeiro queriam como se fosse um império. Queria primeiro restaurar um reino a Israel, ou seja, o trono de Davi. Aí, posteriormente, é que poderiam, com este domínio, fazer com que as pessoas, ou as demais nações, as outras classes, pudessem ter uma compreensão mais dada por eles nesse formato. Mas, na verdade, não foi isso que Lucas estava propondo aqui no seu evangelho. Quando você vai observar, aqui ainda na página 90 do nosso livro, página 90, tá bom? Livro aqui, Evangelhos, você vai observar aqui, como o Filho do Homem atenta para a necessidade dos gentios da mesma forma que para as necessidades de todos os seres humanos. Olha o que Lucas enxerga, gente. Olha o que Lucas ele descreve nesse evangelho. Ele descreve aqui um evangelho mundial. Ele descreve um evangelho para todas as classes. É por isso que eu não posso dizer que eu sou dono da razão. Eu não sou o dono da igreja, eu não sou dono da religião. Na verdade, eu não posso ter uma bandeira religiosa. Na verdade, o meu princípio doutrinário tem que ser o cristianismo e não o judaísmo. Porque tem muita gente que tentam se fazerem judeus. Tem gente que cria tantas ramificações, tantos dogmas e se esquece do principal, que é esta questão do cristianismo. Do cristianismo. Só que tem que ser um cristianismo ou um cristão fundamentador. Não pode ser um cristão sem fundamento. Você tem que ter fundamento naquilo que você expressa, naquilo que você acredita. Então Lucas, ele vai descrever isto. Como Filho do Homem, ele via tanto os judeus como os gentios da mesma forma. Olha, estou me referindo a Lucas. Ele via tanto os judeus como os gentios do mesmo formato. Aí nós vamos observar aqui também que em Lucas capítulo 6, ainda da página 90 do nosso livro, você vai observar que ele traz aí o sermão do monte contido em Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5, você vai observar o quê? Você vai observar sobre o sermão do monte. Em Lucas capítulo 6, ele está fazendo essa ligação direcionada a este assunto. Lá no capítulo 5, o versículo 1 e também capítulo 7, o verso 29 de Mateus, você vai ver esse mesmo aspecto doutrinário de Lucas capítulo 6. Nós vamos encontrar aí sobre as questões morais, sobre as necessidades de todos os homens. Por que Lucas ele traz aqui e define uma questão moral nesse evangelho? Sendo que Mateus, ele trazia mais a questão do rei. Agora você vai observar que João trazia mais a questão do Filho de Deus. É por isso que João, o evangelho de João, o evangelho é a escrita mais teológica de quase todos os 66 livros da Bíblia. Mas você vai observar
que João era o teólogo dos discípulos, ele era o teólogo, foi provado isso. Mais tarde, sobre as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, mais tarde você vai observar também a questão do Apocalipse, o próprio Evangelho de João, você vai compreender sobre esse aspecto. Então nós vamos encontrar aí necessidades, nesses aspectos vamos encontrar todas as necessidades sobre a questão do homem. É por isso que ele descreve Jesus como o Filho do Homem. Aí vamos aqui observar também que Lucas resume em alguns versículos o que Mateus apresenta nos capítulos 5 a 7. Você vai observar que os evangelhos, eles têm essa ligação. Compare aqui, lá no sermão. Agora você vai observar aqui que Mateus capítulo 7, ele vai estar trazendo todas as narrativas também doutrinárias. Só que ainda nós não podemos chamar aqui de doutrina dos apóstolos, porque ele vai estar falando sobre a questão de alguns assuntos temáticos, como os falsos profetas, as duas entradas. Aí Jesus incita a orar, aí vai falar também sobre não deis o que é santo aos cães. Então ele está trazendo essa narrativa do que Jesus teria dito sobre a questão do judaísmo e desse evangelho mundial. Ou então o evangelho não é nacional. O evangelho não é nacional. Às vezes a gente fala assim, o Brasil é o berço do pentecostalismo. É o berço. Na verdade, o berço do Pentecoste sempre foi o judaísmo. E quando eu falo assim, judaísmo, me referindo ao Pentateuco, me referindo a Gênesis, a Êxodo, a Levítico, a Números e Deuteronômio, se referindo à escrita, mas se referindo à questão da manifestação, aí já é outro princípio a respeito desse berço. Estou falando de escrita. Ou então nós vamos comparar aí também Lucas capítulo 6, os versos 20 ao 49, deixa eu abrir uma Bíblia aqui, deixa eu mostrar para vocês. Lucas, nesse capítulo de número 6, você já vai compreender o que? Em Lucas capítulo 6. Aí nós vamos trazer aqui alguns fundamentos. Por quê? Porque Jesus é Senhor do sábado. Em Lucas capítulo 6, você vai observar o homem da mão ressequida. Você vai observar também que ele vai trazer algumas curas. Aí vai falar sobre a vingança, porque era aspectos naturais do homem. Vai falar sobre aí algumas parábolas, e ele encerra sobre os dois fundamentos. Então Lucas, ele é um evangelho que você deve estar lendo ele com cuidados, com carinho, observando o teu aspecto e observando também que o evangelho, ele não é nacional. O evangelho não é o evangelho judaísmo ou o evangelho de muitas e outras religiões, não. Ele é o evangelho traduzido, salvação, boa nova, ou várias mensagens, boas mensagens. Mas quando se refere à salvação, é um só projeto, é um só plano, um só Deus, um só Espírito, uma só salvação. Então, e um só batismo também. Compare aqui essas referências que falamos de Lucas capítulo 6, os versos 20 ao 49, que você vai pegar todos os aspectos doutrinários neste assunto. Não faz referência à lei, aos profetas, como Mateus, porque escrevia aos gregos. Você está entendendo aí? É por isso que ele escrevia aos gregos. Então a visão dele era esse princípio de filho do homem, porque ele estava escrevendo aos gregos. Então a visão dele era o princípio de um evangelho que deveria ter a interpretação não só para os judeus. A salvação não era só para os judeus. Jesus chegou a dizer assim: primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em João, aí vai ter o outro princípio, porque ele define Jesus como filho de Deus, veio para que era seu, e os seus não receberam.
mas todos quantos receberam se tornaram filhos de Deus. Então começa aí, lá em João falando, e Lucas aqui está descrevendo. Como nossa aula é apenas 30 minutos, nós já vamos caminhar para o encerramento. Mas vamos aqui, Jesus diz palavras escolhidas aos seus discípulos. Jesus, ele tinha as expressões detalhadas aí para com os discípulos. Não havia sim muitas argumentações, havia o diálogo, a conversa com os discípulos. Agora aqui nós vamos observar aqui as bem-aventuranças apresentam um quadro tipicamente cristão. Era para os cristãos. Às vezes a gente pega um texto, vou citar aqui um texto, por exemplo, aqui lá de Mateus, capítulo de número 11, o verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e só assim vocês estarão encontrando descansos para as vossas almas. Aí a gente esquece de ler o capítulo 10, esquece de ler o texto anterior desse mesmo capítulo 11, sobre as cidades impertinentes, sobre o porquê que Jesus estava falando aquilo e para quem que Jesus estava falando. Então é interessante a gente observar para quem foi escrito, quando foi escrito e qual o objetivo central, né? A garganta travando. O objetivo central desse aspecto doutrinário. Então, para concluirmos, as bem-aventuranças são um quadro de Cristo. Eles, os discípulos, queriam ter a compreensão. O que nós somos, o que nós estamos aprendendo. Para alguns era só questão de um judaísmo, de um trono. Mas para Lucas, escrevendo aos gentios, ou seja, aos gregos, vamos ser mais categórico, aos gregos, ele estava falando nesta linguagem. O evangelho, ele é mundial. O evangelho, ele não é local, apesar de que quando você vai observar lá em Atos, o próprio Lucas escrevendo aqui o livro de Atos, você vai observar o quê? Que ele vai falar assim, olha, Jesus que disse, Lucas está dizendo, Jesus que disse, fiquem em Jerusalém e vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha, a mesma visão de evangelho, que é a biografia, é a mesma visão da questão lá de Atos dos Apóstolos. Então eu não posso bater no peito e dizer que sou religioso. Eu tenho que bater no peito e dizer que sou cristão, porque eu vim de Cristo. Estou me referindo, Paulo também, Paulo que foi o oficial pregador, um dos oficiais pregadores do evangelho aos gentios, ele chegou a esclarecer sobre essa questão dos gentios. Sou pregador dos gentios, apóstolo dos gentios, e considerado também um dos apóstolos de Cristo, considerado, chamado e testificado com isto. Então nós vamos observar aqui, as bem-aventuranças são quadro de Cristo. Elas retratam a face do próprio Jesus e descreve o cristão perfeito na questão da posição cristã, ou seja, posicional em Cristo. A tua posição, a nossa posição referente a evangelhos. Lucas, porque a nossa aula hoje foi referente ao Evangelho de Lucas, Evangelho mundial. Espero estar contribuindo com vocês nesta nossa aula. Nós vamos caminhar agora para o nosso encerramento. Não esqueça, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Pastor Divino Silva / Instituto Vida.
Pastor Divino Silva / Instituto Vida. Aproveite também, pessoal, e entre lá no canal de Khaled Carlos 27, viu? Khaled Carlos 27 tem uma série de informações, entretenimento. Olha, e a Silvânia Silva está com um canal no YouTube, Aventuras em Família, e também trazendo todas as informações desse mundo da moda, cosméticos e variedades, trazendo aí para você tudo de bom, tá bom? Então se inscreva a Aventuras em Família, Silvânia, e não esqueça de dar uma clicada lá no sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. Olha o nosso telefone aí para contatos, 94 991 75 49 89. O Evangelho, ele é mundial, assim disse Lucas. Leia todo o capítulo 24 de Lucas para você ter uma compreensão. E especificamente, não esqueça do versículo de número 44. Lucas 24, 44. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a tua casa, a tua família e faça você prosperar, porque o Evangelho, ele é mundial. Abraços do seu amigo, Pastor Divino Silva. Tudo de bom para você.